Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família, de uma maneira poderosa, de uma maneira muito especial. Mais um dia da leitura bíblica da Palavra de Deus. Isso mesmo, nós estamos no propósito da leitura bíblica ao decorrer do ano. Todos os dias, uma leitura bíblica, uma revelação da Palavra de Deus para a nossa vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa nossa jornada da leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a leitura, a presença de Deus restaurada, isto mesmo, a presença de Deus restaurada. Êxodo capítulo 35 ao 37. Vamos então à nossa jornada da leitura de hoje. Nós já começamos a nossa jornada através da oração. Então vamos orar, vamos nos preparar para essa jornada de hoje. E quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Você que está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Gilmar e nós vamos estar nessa jornada. Então, eu quero convidar você, que é embaixo do vídeo, está inscrito, inscrever-se. Clica aí para você se inscrever, dê um joinha, um gostei, clica no sininho. Ao clicar no sininho, marca todas e compartilha. Vamos compartilhar o maior número de pessoas possível. Compartilhe, você pode copiar, tem pessoa que copia, coloca lá no status. Tem pessoa que copia, manda para os seus amigos através do WhatsApp, compartilha no Facebook. Então vamos compartilhar para que mais pessoas possam ter comunhão com a Santa Palavra de Deus. E vamos então à nossa jornada da leitura bíblica de hoje. Vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, ó Deus, da leitura bíblica, da leitura da Tua Palavra, que o Senhor venha trazer a cada um de nós revelação do mundo espiritual e que essa leitura de hoje venha preparar essa pessoa para viver uma vida de comunhão, de obediência com a Tua Palavra. Pois nós te pedimos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Que Deus abençoe. Vamos então à nossa jornada da Palavra de Deus. A leitura de hoje é a presença de Deus restaurada. Um povo disposto a atrair para a vida deles a glória de Deus. Então vamos continuar a nossa leitura diária. Se você perdeu as aulas passadas, hoje é a primeira vez, se você perdeu, no meu canal no YouTube tem todos, desde o primeiro dia do ano, tem todo dia uma mensagem. Só você entrar lá no meu canal no YouTube para você puxar e você assistir essas mensagens. Anota, Deus vai falar contigo, Deus vai trazer você a revelação. Nós vamos, ao decorrer deste ano, fazer a leitura da Palavra de Deus também. Então vamos à nossa jornada. O tema de hoje é a presença de Deus restaurada, Êxodo capítulo 35 ao 37. Nós estamos fazendo a leitura bíblica na ordem, estilo literário, mas o bispo, quem tem acompanhado, o bispo tem, esse é o plano de leitura bíblica do ano, literário, mas o bispo também tem dado o estudo, através da escola Conaeb, para os alunos, na ordem cronológica da Bíblia. Isso é um estudo mais profundo, preparando as pessoas, buscando conhecimento, crescimento espiritual. Vamos à nossa leitura de hoje, Êxodo capítulo 35. Então vamos à leitura de hoje, Êxodo capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes:
Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai de entre vós uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto o trará, quer dizer, segundo o coração mover, por oferta alçadas ao Senhor, ouro, prata e bronze. Versículo 6, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. Quer dizer, nós já lemos, Deus falou com Moisés lá no monte, falou: você vai pedir ouro, prata, bronze, isso. E agora ele desceu do monte e está falando para o povo o que Deus pediu, que era para eles levarem voluntariamente. Peles de carneiros, tinta de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de berilo, pedras de engaste para o efode, para o peitoral. E venha todos os homens hábeis entre vós e faça tudo o que o Senhor tem ordenado. Quer dizer, homens com habilidades. O tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. E a arca e os seus varais, o propiciatório, o véu e o reposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro para a luz, os teus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luz. O altar do incenso, os seus varais, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, com o seu crivo de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios, a pia, também a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, as suas cordas, as vestes finalmente tecidas para o uso no ministério, no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, as vestes de seus filhos, para administrar o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito estimulava, e trouxeram ofertas alçadas do Senhor para a obra da tenda da revelação, e para todos os serviços dela, e para as vestes sagradas. Vieram tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos, de coração, trazendo broches, pendentes, anéis, braceletes, sendo todas estas joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho ou peles de golfinho, os trazia. Quer dizer, cada um levava o seu melhor, eles levavam, quem tinha ouro levava o ouro. 24. Todo aquele que tinha prata ou metal para oferecer, o trazia por oferta alçada ao Senhor.
e todo aquele que possuía madeira de acácia e trazia para qualquer obra do serviço. E todas as mulheres hábeis, que tinham habilidade, fiavam com as suas mãos e traziam o que tinha fiado: o azul, púrpura, carmesim e o linho fino. Quer dizer, o trabalho das mãos. Fiava, fazia, tipo hoje, crochê. Ela se preparava, tecia e levava. E todas as mulheres hábeis que quiseram fiavam os pelos das cabras. Os príncipes traziam pedras de berilo, pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E as especiarias e o azeite para a luz, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Trouxe uma oferta todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e lavramento de pedra para engaste, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E esses encheu de sabedoria do coração para exercer todo ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador, em azul, púrpura, carmesim, linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. É Deus que dá o dom. É Ele que dá o dom à pessoa. Êxodo 36. Assim trabalharão Bezalel, Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento para saber exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tem ordenado. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. E receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham dado para a obra do serviço do santuário. Isso aqui tinha dado. Deixa eu conferir aqui na Bíblia. Vamos conferir. Nós estamos lendo. Nós estamos 36. 36:3. E esses receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. Então, é que tinha sido dado, que tinha dado aqui, para a obra do serviço do santuário, para fazer ainda e tal. E todas as manhãs eles levavam oferta voluntária. Isso é todo dia. Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada um da obra que fazia. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizeste. Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Era tanta
tanta oferta, o coração do povo se moveu tanto em ajudar a obra de Deus, em ajudar a casa de Deus, que Moisés chegou e falou: eu tenho muito, estou trazendo muito, e nós não vamos usar. Não vamos usar. Aí orientou para eles parassem um pouco de trazer oferta. Para eles parar. Nós vamos fazer a construção lá na igreja e nós vamos levantar voluntários que vão nos ajudar. E que venha chegar esse ponto e falar: irmão, para, os tijolos que já temos já dá, o cimento que temos já dá, o ferro que temos para construir a igreja já dá, para um pouco, não precisa trazer mais. Foi isso que aconteceu. O amor deles foi tanto pela obra de Deus que chegou ao ponto que eles falaram: para de trazer, porque todos os dias levavam. Todos os dias levavam algo, levava ouro, levava prata, levava bronze, quem tinha tinta azul levava o azul, o outro levava outra cor, levava madeira, e ao ponto de falar: para, foram proibidos, tá aqui, foram proibidos de trazer mais. Versículo 7, porque o material que tinha era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram tabernáculo. Tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, com querubins, obra de artifício. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. Nós já falamos, né? Sobre a medida que Deus falou com Moisés. Ligaram 5 cortinas uma com a outra, e as outras 5 da mesma maneira. Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também fizeram da orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas fizeram na orla de uma cortina, 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fizeram 50 colchetes de ouro. Com esses colchetes uniram as cortinas uma com a outra. Quer dizer, do jeito que Deus orientou, do jeito que Deus falou com Moisés lá no monte, Moisés falou com o povo e o povo fizeram. E o tabernáculo veio a ser um todo. Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, quer dizer, 15 metros. 30 côvados. E a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. Uniram 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 à parte. Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima destas uma cobertura de peles de golfinhos. Também fizeram de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colcheiras unidas uma com a outra. Assim fizeram em todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, ou colcheira, né? E as 2 debaixo da outra para as 2 colcheiras dela. Também para o segundo lado do tabernáculo, e que dá para o norte, fizeram 20 tábuas, e com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. E para os 2 cantos do tabernáculo, do lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. O de baixo era duplas. Do mesmo modo, se estendeu até a primeira argola
em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, outros 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior e que dá para o ocidente. Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões, também os travessões cobriram de ouro. Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim, linho fino, torcido, como querubins, obra de artifício. O fizeram, obra de artesão. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriram de ouro, e seus colchetes fizeram de ouro, fundiram-lhes 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. Obra de bordador. Como as suas 5 colunas e os seus colchetes de ouro cobriram os seus capitéis e as suas faixas, e os seus 5 bases eram de bronze. Êxodo 37. Estamos terminando. Isso tudo está escrito aqui porque foi obediência. Tudo que Deus mandou, Moisés notou e falou com o povo, e o povo está fazendo, obedecendo. Versículo Êxodo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura de 1 côvado e meio. Já mostrei a Arca da Aliança na aula passada, já falei um pouco sobre isso. Lá no nosso santuário tem a Arca da Aliança nesse mesmo tamanho, a medida que Deus revelou a Moisés lá no monte, e que Bezalel fez. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, fez-lhe uma moldura de ouro ao redor, fundiram-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batido. Os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade e o outro querubim na outra, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas para o outro, para o propiciatório. Estava voltada as faces dos querubins. Quer dizer, eu já mostrei. Quem está acompanhando as aulas já viu a Arca da Aliança, viu o castiçal sagrado. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro, fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor das guarnições fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe também nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. Junto das guarnições estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. Fez também esses varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa. Os seus pratos, suas colheres, suas tigelas, seus cântaros, com que se havia de oferecer as libações. Fez também o candelabro, o castiçal de ouro, puro,
de ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestral, como as suas hastes, como os seus copos, os seus cálices, as suas coroas, né? Aqui fala corolas, mas são as coroas, suas flores, formaram com ele uma só peça. Dos seus lados saía 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado, quer dizer, formando o candelabro, 7 hastes. Em um braço havia 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice, a coroa, né? Igualmente no outro braço, 3 copos em modo de flores de amêndoa, com cálice da coroa. Assim se fez com os 6 braços que saíram do candelabro. Mas na haste central havia 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com seus cálices e as suas coroas, né? Coroas. Também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça, com uma haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça, com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saía da haste. Os seus cálices, os seus braços formavam uma só peça, com a haste, e toda era uma obra batida de ouro puro. Também de ouro puro lhe fez as lâmpadas, em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros, quer dizer, onde coloca o óleo ou a vela. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. De madeira de acácia fez o altar do incenso. De um côvado era o seu comprimento, e de um côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. As suas pontas formavam uma só peça com ele. Cobria-o de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar ao altar. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o óleo sagrado da unção e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Amanhã nós fazemos mais uma mensagem, que é Êxodo 38. Vamos refletir. Quer dizer, tudo isso aqui, Deus deu ordem a Moisés lá no monte, que era para construir. Moisés então anotou e veio trazendo o povo. E o povo, de coração aberto, propôs fazer, propôs obedecer, propôs cumprir o mandamento. Quer dizer, eles se arrependeram de ter criado o bezerro de ouro, fez um renovo com Deus, uma aliança, e estava disposto a atrair a glória de Deus para a vida dele. Vamos lá. Vamos refletir no que nós lemos. Então nós vamos refletir. Qual o contexto bíblico? Após a restauração da aliança, o povo respondeu com obediência, generosidade, foram generosos, obediência, com generosidade, trabalho consagrado. Começou a fazer a obra de Deus. Homens e mulheres contribuíam com alegria. E Deus usa artesãos cheios do Espírito para construir o tabernáculo e os seus utensílios. Na verdade, Deus capacitou eles de sabedoria. Deus foi dando a visão. Na medida que Moisés ia falando, Deus ia tocando o coração de um do outro, e ele falava, não, isso aí eu consigo fazer. E Deus dava o dom dele, o Espírito. Porque é assim, você vai e Deus começa a usar. Você coloca o pé no caminho, Deus começa a abrir uma vermelha para você passar. E Deus foi dando. E Deus falou com Moisés, chama
fulano, eu já tenho preparado ele para fazer essa obra. Chama-se ciclano. E ele foi chamando aqueles que voluntariamente estavam disposta a fazer. Vamos lá. Quais são as visões centrais dessa mensagem? Então, primeira coisa, fez Bezalel o propiciatório de ouro. Então, Bezalel foi um dos que Deus falou com Moisés lá no monte. Chama Bezalel. Eu já tenho dado ele o dom de fazer isso, isso e isso. Eu já estou dando o dom para ele, eu vou colocar o meu espírito sobre ele, espírito de sabedoria, para que ele possa fazer isso. Chama ele. Chama ele. Eu vou usar ele para fazer isso aí. Então, Deus, ele usa quem ele acha melhor. Ele usa o teu servo. Então, depois do pecado, da idolatria, o povo que se arrependeu-se e tornou a dedicar novamente o que é a obra do Senhor, com o coração voluntário, obediente. O que eles fizeram? Eles constroem o que? O tabernáculo conforme a orientação divina. Isso nos ensina o quê? Que Deus restaura a comunhão quando há o quê? Arrependimento sincero. Mas tem que ter arrependimento sincero. Obediência ao que é a palavra de Deus. Então a presença de Deus não é o que? Um mérito humano, mas um fruto da graça e da restauração que ele opera. Então o povo começou a tomar uma decisão de buscar, de obedecer, de consertar diante dos olhos de Deus. Meu amigo, minha amiga, às vezes você precisa o quê? Restaurar algo na sua vida, ou a sua comunhão com Deus. Talvez você precise restaurar a sua comunhão com Deus. O Senhor continua pronto para habitar aonde há o quê? Um coração quebrantado. E além de quebrantado, o quê? Obediente. Ele está pronto para habitar no coração assim. Mas vai depender de quem? De você. Tomar atitude de consertar, de buscar, de servir a Deus. Vamos lá. Quais são os pontos centrais dessa mensagem de hoje? Qual a verdade central? A glória de Deus se manifesta aonde há o quê? Obediência. E além da obediência, um coração voluntário. Um coração disposto a dar, a sacrificar, a obedecer a Deus e a palavra de Deus através do profeta. Isso é muito sério. Está na Bíblia. E veio todo homem que o seu coração moveu. Êxodo 35, 21. Eles foram levando as ofertas. Todos os homens e mulheres que o coração deles havia se movido, eles prepararam o melhor e levaram. Um levou ouro, levou prata, levou bronze, levou a tinta azul, vermelha, e foi ajudando, foi tecelando em casa e levando e ajudando. Todos os dias, a Bíblia fala, todos os dias eles levaram. Lições práticas porque nós podemos tirar dessa passagem bíblica de hoje para a nossa vida. Deus honra um coração disposto. Deus honra aquela pessoa que é disposta a ajudar o próximo. Falando em ajudar, todas as quartas-feiras em Brasília, nós fazemos trabalho social. E como que Deus tem abençoado a equipe que tem ido, feito trabalho social. Depois você entra lá no Facebook da Conaeb, dos Capelões, do Bispo, você vai ver o trabalho social que nós fazemos. Tem os irmãos voluntariamente dispostos a ajudar a fazer a obra. E é assim. E Deus honra um coração disposto. As ofertas foram o quê? Espontânea. Deus ama aquele que dá com alegria. Tudo que você for fazer para Deus, faça espontâneo. Seja fiel, tenha a vida com Deus, tenha a comunhão com Deus. Seja fiel nos seus votos, nos seus compromissos, no seu dízimo. Tenha a vida com Deus. Oferta com amor, sabendo que muito mais Deus vai te dar. E faça voluntário. Voluntário.
Então Deus honra um coração que é disposto. As ofertas têm que ser espontâneas. Deus não força. Ele chama, vinde a mim. Ele não força. Ele não obriga a pessoa a fazer. Mas ele honra aquele que faz com o coração voluntário. Ele abençoa aquele que faz com o coração voluntário. A obra de Deus exige o quê? Unidade. Isso quer dizer o quê? Todos participam, todos fazem um pouquinho. Quem tinha ouro levava ouro, quem tinha prata levava prata, mas quem não tinha levava pele de animal, pele de carneiro, cordeiro, levava tinta, mas todos participaram. Esse é o segredo. Todos participam. Não ia adiantar ter o ouro e não ter a madeira para erguer o templo, o tabernáculo. Então aquele que tinha madeira levou a madeira, quem deu o ouro passou por cima. Mas não ia, como é que ia passar o ouro sem não ter a madeira? Então todos voluntários, todos ofertaram e todas as ofertas foram bem-vindas. Teve uso. Então Deus capacita para o quê? Para o serviço. Vamos voltar lá. A obra de Deus exige o quê? Unidade. Todos participaram. Quando o povo se une, a glória vem. Eles se uniram, a glória de Deus desceu. Então Deus capacita aqueles que Ele escolhe para o serviço. O Espírito encheu o quê? Os artesãos. Talento ungido produz excelência. Na medida que eles foram fazendo, Deus foi dando a eles sabedoria. O Espírito de Deus foi dando sabedoria. Você está entendendo agora que é o Espírito de Deus que dá sabedoria para a pessoa? E se ela não tem vida com Deus, comunhão com Deus, como é que Deus vai dar para ela sabedoria, para ela fazer algo e prosperar, vencer na vida? Isso é muito sério. É a vida com Deus para Deus te dar discernimento para você prosperar, para você vencer. Amém? Então, talento ungido produz excelência. Cada detalhe importa para Deus. Cada detalhe importa para Deus. Cada detalhe importa para Deus. Nada foi feito de qualquer forma. Foi revelado. Deus falou com Moisés, Moisés notou, Moisés falou com o povo. Falou, vamos fazer aqui? Não. Revelou, não, fazer assim, assim, assim. Então, cada detalhe importa para Deus. Cada detalhe. Excelência é uma forma de adoração. Quer dizer, adorar com excelência. Outra coisa, a presença de Deus é o maior objeto. A presença de Deus é maior, tem que ser algo maior na nossa vida. O tabernáculo aponta para o quê? Para a comunhão. Não é sobre a estrutura, é sobre presença. Nós estamos falando aqui, não é só sobre estrutura, não. É sobre a presença de Deus. Deus queria estar com o teu povo. Deus queria andar com o teu povo. Estamos falando de presença. Da presença de Deus. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus para a nossa vida, nessa oração. Peça a Deus, para Deus fazer o quê? Para o Senhor mover. Oh Deus, mova o meu coração para te servir o quê? Com alegria. Usa a minha vida para a tua obra, na tua casa, na tua igreja. Que tua glória se manifesta aonde eu estiver, aonde eu colocar as plantas dos pés, que tua glória venha se manifestar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus para Ele se mover, para Ele estar conosco, para Ele nos dar sabedoria, para nós dedicarmos na obra dEle. E a verdadeira sabedoria vem na medida que você vai dedicando. Vamos lá, momento de oração. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus Criador dos céus e da terra, Senhor, mova o meu coração para te servir com alegria.
Mova o coração desta pessoa, meu Deus, para servir o Senhor com alegria. Usa, meu Deus, a vida dessa pessoa para a tua obra, para cuidar da tua obra, da tua casa, da tua igreja, fazendo algo na tua casa. Que a tua glória venha se manifestar, meu Pai, aonde nós estivermos. Senhor, meu Deus, nós desejamos a tua presença na nossa vida. Isso venha restaurar, meu Pai, a comunhão desta pessoa. Que isso venha purificar o coração dela e fazer dela a tua morada. E que o teu Espírito venha envolver essa pessoa, trazendo a ela, meu Deus, sabedoria. Sabedoria para viver em comunhão com a palavra do Senhor. Porque eu coloco a vida de cada um desse teu povo, desses teus filhos em tuas mãos. Assim como o povo lá no deserto, depois que se arrependeu, começou a buscar o Senhor voluntariamente, a sacrificar, a obedecer a tua palavra. O Senhor se manifestou no meio deles. Meu Deus, prepare essa pessoa para receber tua bênção, a tua graça. E que a palavra do Senhor venha vivificar essa pessoa cada dia mais. Porque eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua casa, sua família. Ó, propósito prático para hoje. Sirva a Deus com alegria. Segundo, oferta com generosidade. Coração generoso a dar, a sacrificar, a ser fiel com Deus. E outra coisa, busque a presença de Deus. Faça isso. Ó, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a inscrever-se no canal. Bom, clica no sininho também, marca todas, curte, compartilha essa mensagem para que mais pessoas, né? Então, essa mensagem, essa palavra edificou sua fé, então compartilha. Siga conosco diariamente na palavra de Deus. Bom, todos os dias estamos aqui com essa mensagem para abençoar você. E a frase do dia é... Qual é a frase do dia? A frase do dia é: corações dispostos constroem lugares onde a glória de Deus habita. Repetindo, corações dispostos a agradar a Deus, disposto a servir a Deus, constrói lugares onde a glória de Deus habita, manifesta. Um abraço, ficam todos com Deus, até a próxima mensagem. Fica com Deus, até amanhã.